Antes de mais nada, queria agradecer o Ian Packer e o Adalberto Miller, né, por terem aceitado o nosso convite. Como a gente estava falando, foi um pouco difícil a gente conseguir é, adaptar as agendas para finalmente estarmos juntos hoje, mas deu certo. Então, queria agradecer a paciência e a insistência para a gente conseguir fazer esse encontro hoje, que eu acho muito especial. Bom, gosto muito do trabalho de vocês dois. O Adalberto conheci depois, vi, dei uma olhada nos artigos seus, um em especial que saiu sobre Pierre Clastre e a tradução, um dossiê sobre ontologia e linguagem, então achei maravilhoso. Então, queria agradecer muito, eu sou uma admiradora do trabalho dos dois. A apresentação hoje se intitula Poéticas Ameríndias em Tradução, os Cantos Craô e suas múltiplas vozes, né? A apresentação vai ser feita pelo professor Ian Packer e depois é, a gente passa a palavra para o Adalberto Miller, que vai apresentar algumas questões e vai fazer um comentário a partir da apresentação. Eu vou apresentar vocês dois rapidamente e depois passo a palavra para você, tá, Ian? Bom, Ian Packer é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, fez o mestrado em Ciências Sociais pela École d'Hautes Études em Ciências Sociales e graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Também fez um pós-doutorado na École Normale, em Paris e em São Paulo. Ele desenvolve pesquisas acadêmicas em etnologia ameríndia, né, com ênfase em estudos sobre artes verbais, etnopoética, ritual, cosmologia e tradução. É pesquisador do GAIA, Núcleo de Estudos dos Povos da Terra, vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo. E em 2021 ganhou o prêmio de menção honrosa no concurso brasileiro da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais, né, de obras científicas, teses e dissertações, a partir da sua bela tese de doutorado. É, o professor Adalberto Miller é professor titular de Teoria da Literatura da Universidade Federal Fluminense, a UF. Para mim tá. É, Oi? Cortou um pouquinho. Você falou alguma coisa, Ian? Não tinha travado, mas voltou. Ah, voltou? Que Desculpa, você tinha gente, minha dado uma internet. travadinha, mas já. Ah, tá. Tá, vocês me avisam, tá? Só vou finalizar aqui, então, a apresentação do professor Adalberto, né? Que é doutor em letras, né, em língua francesa pela Universidade de São Paulo. Fez uma série de pesquisas de pós-doutoramento e desenvolveu pesquisas sobre literatura e cinema, sobre o cineasta Orson Welles, publicado no livro Orson Welles Banda de um Homem Só, pela Azog, em 2015. Também tem uma longa, né, pesquisa e tradução sobre a obra, né, a poesia de Emily Dickinson, e um livro publicado em 2020 pela UNB e editora da Unicamp, que é a Poesia Completa de Emily Dickinson. E ainda um trabalho sobre Walter Benjamin e vários outros autores, ou seja, ele tem uma produção bastante grande, né, tanto de tradução como de diversos autores e outras pesquisas. Atua também nas áreas de letras, com ênfase em tradução, crítica literária, estudos de línguas e também, né, de culturas da família Tupi-Guarani, e atualmente se dedica à pesquisa e tradução sobre cosmologias e línguas da família Tupi-Guarani. E aí eu tinha mencionado um pouco antes, né, belos artigos que ele tem publicado sobre esse trabalho de tradução, né, uma reflexão sobre essas cosmologias e línguas de famílias Tupi-Guarani. Então, eu queria de novo agradecer a presença de vocês e passo a palavra, então, para o Ian. Ian, fica à vontade, se quiser compartilhar a sua tela, e depois a gente passa a palavra para o Adalberto. Bom, gente, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aí, enfim, na Europa.
Queria também, então, agradecer aí imensamente o convite de Karen, do Mano e da Patrícia, né, a quem eu estou conhecendo aqui pessoalmente, digamos, ainda aqui virtualmente, pela primeira vez. Fico feliz de poder conversar aqui, apresentar um pouco do meu trabalho para vocês hoje. É, Também, né, agradecer demais a presença aí do Adalberto, meu amigo, e que tem sido um grande parceiro, né, e interlocutor fundamental para mim no estudo aí das artes verbais ameríndias e nesse trânsito, então, entre literatura, antropologia, teoria da tradução. Tem sido, como eu disse, um parceiro bem importante para mim. Fico muito feliz de ter conhecido ele aí uns 3 ou 4 anos atrás, já não me lembro, e pelas trocas todas, né, que a gente tem tido desde então, é, nesse universo, né, das poéticas ameríndias. É, Bom, eu, na verdade, queria começar fazendo uma pequena observação, porque eu mudei um pouco, digamos assim, o foco, né, da minha apresentação. É, Inicialmente, lá atrás, né, quando a Karen me convidou pela primeira vez e eu tinha pensado em fazer uma espécie de comparação, né, entre, digamos, dois tipos de canto ritual Kraô diferentes, para explorar um pouco e mostrar, né, a diversidade interna, né, da poética oral de um povo, né? Muitas vezes a gente, sei lá, tende a achar que a poética sei lá, ela é homogênea, né, dentro das artes verbais de um povo, e na verdade tem muitas diferenças internas, né? Tem muitas poéticas internas, e o que implica também diferentes caminhos de tradução, busca por diferentes tipos de soluções e etc, né? Digamos que cada gênero assim das artes verbais ameríndias demanda também uma aproximação, um partido tradutório diferente, né? Então, inicialmente eu tinha pensado em fazer justamente algo assim, digamos, mais comparativo, mas é aquela coisa, né? Quando o convite está longe, a gente tende a querer fazer um montão de coisas assim, e quando ele vai se aproximando e os outros compromissos vão atravessando a nossa agenda, nosso dia a dia, a gente vai um pouco caindo na real que é muita coisa. Então, o que eu decidi fazer hoje, então, na verdade, é apresentar um tipo de canto ritual craô, né? Um gênero, digamos assim, que é o canto da machadinha, porque, como vocês vão ver, já é muita coisa, né? Já dá pano para muita manga, digamos assim. Tem muita coisa. É até um desafio para mim sempre apresentar esse gênero de canto, porque ele é extremamente complexo, tem muitas camadas, assim, né? Na pesquisa que eu fiz em torno dele, né? E também, enfim, porque eu acabei. Ele, o estudo desse gênero, né, do canto da machadinha, ele fez parte da minha pesquisa de doutorado, que eu acabei em 2020. E depois eu acabei destacando, digamos, esse capítulo, né, da minha tese e decidindo fazer um livro separado, né, um livro autônomo só sobre o canto da machadinha. Daí então eu desenvolvi, desdobrei, revisei, ampliei a pesquisa, né, toda. E fiz esse livro que está já aí no prelo com a editora, começando a andar lá na linha editorial, no processo editorial, né, da editora, e deve sair, acredito que até o final desse ano. Então, também para mim é uma oportunidade de apresentar um pouco esse trabalho e também ouvir aí comentários, críticas, sugestões que eventualmente até me permitam melhorar, né? Ainda dá tempo um pouco de fazer talvez pequenas mudanças aí nesse texto, né? É, Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Sim? Tá tudo certo, pode seguir. Tá. Bom, então, inicialmente, só apresentando, né, um pouco os Craô, para quem não, enfim, não tem nenhuma informação sobre eles. Os Craô, eles vivem, então, nessa terra indígena aí, marcada em vermelho, né, no mapinha da esquerda, né, no norte do estado do Tocantins, no Brasil Central, ali já próximo com a fronteira com o Maranhão. E os Craô fazem parte, digamos, de um conjunto mais amplo de povos, né, que são os chamados povos Timbira,
cujos territórios estão, então, aí no sul do Maranhão e também no sul do Pará, que é o que mostra esse mapinha à direita, né, com essas manchas verdes. Essa terra indígena mais ao sul é o território Craô. Depois, lá em cima, à esquerda, né, é o território dos Gavião Porcateye, ali já é o sul do Pará, né? E depois essas outras manchas verdes, né, esses outros territórios marcados no mapa, são dos demais povos Timbira, né, que são os Gavião Pacobiê, Crincati, Crenhê, né, os dois povos Canela, que tem duas terras indígenas. Estou vendo que acabou ficando um pouco cortado o mapa ali, né, mas na direita ali são as duas terras dos povos Canela. Bom, os Karaô, né, são um povo falante de uma língua G, né, esse slidezinho aqui mostra isso, né? Um slide que eu pego lá do site do ISA, do Instituto Socioambiental. Então a gente tem aqui, né, as famílias que compõem o macrotronco G, né? Uma dessas famílias é chamada de família G, né? E essa família G se divide então em línguas G do Sul, né? Xoclen, Caigangue, línguas G centrais, né, que são os Xavante, os Xerente, Chacreabá, e depois as línguas aqui em cima, né, e as línguas G do norte, né, Mebengocrê, Panará, Suiá, e a própria língua Timira, que se divide então em diversos dialetos, digamos assim, né, cada um dos povos Timbira fala uma variedade, né, dessa língua Timbira. É, que bom, só para lembrar, né, assim, Timbira é o nome de um poema, né, aí do cânone, digamos, da poesia, enfim, brasileira, né, ali do poeta Gonçalves Dias, poeta romântico do século XIX. E é importante, no entanto, notar, né, que esse poema, né, esse poema épico ali do Gonçalves Dias, quando a gente vai ler ele, digamos, com olhos de antropólogo, de etnólogo, de alguém que trabalha com os povos Timbira, a gente não reconhece ali absolutamente nenhum elemento concreto, né, da língua, da poética, da cultura, da história, desses povos, né? Os Timbira ali parecem ser, digamos que, plasmados muito mais a essa imagem idealizada do tupi romântico do século XIX, né? E é curioso, porque o Gonçalves Dias era maranhense, né? Então ele provavelmente teve algum contato, tomou conhecimento, né? Não à toa utilizou esse nome como título do poema, mas parece não ter, digamos, se nutrido, né? Mais concretamente é, da história, da cultura, da língua, da poética desses povos, que, no entanto, é extremamente vasta, extremamente rica, extremamente interessante e extremamente viva, né? Ainda hoje. É, E bom, então, talvez dando início mais propriamente à apresentação, quando eu fiz o doutorado, né, lá na minha tese, eu procurei ali um primeiro passo, digamos, foi um pouco mapear, né, as várias formas de expressão oral, craô, né, um pouco nesse gradiente que vai da fala ao canto, né, e pensando aí formas intermediárias, né, de expressão oral. E hoje, então, eu vou falar justamente de uma forma que ocupa uma posição intermediária, né, entre a fala, digamos, a fala espontânea, cotidiana, do dia a dia, e o canto ritual propriamente dito, né? É um gênero, então, que os Krao denominam de Meiga Kokchan, né? A tradução literal seria nossa fala, nosso discurso. E como vocês vão ver, daqui a pouquinho eu vou colocar um trecho para vocês ouvirem. De fato, não se trata nem de uma fala nem de um canto, é uma espécie de fala cantada, de canto falado, né? Porque ele tem ali um ritmo, uma prosódia especial, né? Não é a prosódia espontânea da fala cotidiana, mas também não tem propriamente uma forma melodiosa, né? Como tem os cantos rituais. E os Kraô reservam um termo específico para falar de canto, que é increr, né? E eles não chamam, então, o canto da Machadinha de increr, eles falam que isso é um meiga kokchan, nossa fala, né? Nosso canto, desculpa, nosso discurso, né? Alguma coisa por aí. É... Assim, esqueci de mostrar aqui também algumas fotos de aldeias Timbira, né? Que tem uma morfologia, uma forma bem, bem característica para quem não conhece. Então, essa é a aldeia Pé de Coco, onde eu trabalho, onde eu fiz minha boa parte da minha pesquisa de campo.
Essa é a aldeia Pedra Branca, que é a aldeia mais populosa e mais antiga dos Craô, digamos que é a capital, né, do território Craô, assim. É, E bom, vamos então falar, né, do Canto da Machadinha. É, né, o que é a Machadinha, né? Não sei se vocês, bom, Karen e Adalberto, que já conhecem meu trabalho, sei que já sabem, mas as demais pessoas presentes aí talvez não. Então, bom, a Machadinha é esse objeto, né, esse artefato, é um artefato feito de pedra, né, pedra polida nesse formato semilunar, né, ou de âncora, né, como aparece às vezes na literatura. E é um artefato muito interessante, assim, por diversas razões que eu vou tentar falar para vocês. Mas primeiro ponto importante é que a presença desse artefato, né, aí nas terras baixas da América do Sul, ou no território que veio a se chamar Brasil, ele coincide justamente com a área de dispersão, a área de ocupação dos povos G, né, sobretudo dos G centrais e G do norte, né? E então, por exemplo, o Nimo Indaju, né, esse etnólogo, indigenista alemão, e também um arqueólogo sueco chamado Stig Ryden, que é talvez quem mais estudou esse objeto, ou pelo menos mapeou ele, né, do ponto de vista da arqueologia, eles realmente ressaltam, né, essa estreita conexão entre as machadinhas semilunares e a cultura e a história profunda, né, dos povos G, né, nesse Brasil central aí, digamos, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, uma parte do sul do Pará, sul do Maranhão, um pedaço do Piauí até da Bahia, né? É, E essa conexão é tão profunda, né, que, vejam, lá na região de Carolina, que é ali o extremo sul do Maranhão, onde tem a Chapada da Serra das Mesas, né, que é inclusive um parque nacional, você tem ali gravuras rupestres representando a Machadinha, né? O que mostra realmente essa conexão muito, muito antiga, ainda que ainda não tenha datação, porque gravura rupestre é muito difícil de datar, se não impossível, né, pela tecnologia hoje existente, assim. É, é, E também porque o artefato é de pedra, né? E também porque muitas vezes, quando ele é encontrado, ele é rapidamente retirado. Até vou falar de um caso mais para frente. Mas, enfim, nunca se conseguiu, por exemplo, encontrar uma machadinha num sítio arqueológico onde tivessem também outros tipos de material, de vestígios, que pudessem, então, apontar para uma datação aproximada dele, né? Mas o que a gente sabe, então, é que tem essa conexão profunda com esse território, uma conexão profunda com os povos de língua G, como eu disse, né? E daí, bom, justamente um ponto que eu ampliei, né, digamos aí nos pós-docs que eu fiz, foi fazer uma cartografia dessas machadinhas, né, e uma espécie de arqueologia também aí nas coleções de museus e em documentos históricos, porque desde o início da colonização, né, essas machadinhas semilunares, elas foram exercendo um grande fascínio sobre viajantes, exploradores europeus, né, isso virou uma espécie de item de cobiça, assim, dos museus europeus, dos gabinetes de curiosidade, né, e então muitas dessas machadinhas foram sendo levadas para a Europa, né, para compor essas coleções, esses gabinetes de curiosidade, e muitas dessas machadinhas, se não a imensa maioria, são de origem timbira. E nos relatos de alguns desses viajantes, eu também encontrei, então, registros interessantes, né, digamos assim, do uso e dos valores que esses povos atribuíam às machadinhas semilunares, né? Então, por exemplo, né, os viajantes alemães lá, os Spix e Martius, né, super conhecidos, eles fizeram uma viagem pelo Maranhão no início do século XIX, entre os índios Gs, né, eles não especificam exatamente, e eles lá coletaram algumas machadinhas e anotaram um relato de viagem que entre esses povos, né, o mais inteligente e corajoso destaca-se como chefe na guerra. Eu estou citando, tá? E que um machado de pedra com cabo curto é seu emblema de reputação, né? O emblema, então, desses chefes de guerra, desses guerreiros mais valentes, mais corajosos, etc. É,
Uma informação semelhante aparece então no relato de um outro naturalista, né, um austríaco chamado Johann Baptist Emanuel Pohl, que também viajou pelo Maranhão no começo do século XIX, ali em 1817, e ele vai falar num trecho das suas memórias, né, que obteve uma machadinha toda ornamentada, né, de um povo timbira chamado Poracamecrá, que é um povo que não existe mais, né, que foi dizimado aí no processo de colonização. E ele anota lá no seu diário, né, que, segundo ele, né, como símbolo de sua dignidade, o principal e seu lugar-tenente conduziam, sob as espáduas, machados de granito de forma peculiar. Esse machado, polido de modo a ser lhe dado uma forma semilunar, está fixado a um cabo curto, do qual pendem cordões de algodão tintos de vermelho. Em ambas as extremidades deste cabo está presa uma fita, por intermédio do qual o machado fica seguro à espádua. Consegui a duras penas um machado destes, e mediante oferta de presentes em troca, constantes de várias facas. Deram-me com relutância. Sabem conduzir na guerra com particular destreza este machado, que tem a princípio a finalidade de fender crânios de inimigos. Então já é interessante, inclusive, notar, isso vai aparecer aí em outros trechos de documentos que eu vou mostrar, como existe sempre essa troca, essa compra desse objeto, ela sempre tem a relutância, né? Tem uma hesitação, tem uma resistência aí desses povos, né? E eu acho muito interessante como isso acabou ficando também marcado, plasmado, presente nesses documentos, né? Essa resistência dos Timbira a, de fato, darem ou trocarem ou venderem, né, esses objetos. Bom, na segunda metade do século, então, bom, essa é a machadinha, né, que esse viajante austríaco coletou, comprou, e ele hoje se encontra num museu na Áustria. É, Na segunda metade do século XIX, um explorador inglês chamado Robert Marchand viajou pelo Rio Tocantins, né? E comprou do Zapinagé 7 machadinhas semilunares em troca de machados metálicos, né? E anotou então em seu diário: certifiquei-me com um frade missionário italiano que viveu por muitos anos em Boa Vista, que esses machados não foram feitos pelos próprios Apinagés, mas que foram tomados por eles dos Gavião, que são os Gavião Pacobier, né? Que estão ali perto, um outro povo timbira. No final de 1857, os Apinagés fizeram algumas pequenas canoas e foram para a região dos Gaviões, cerca de 200 milhas abaixo no Tocantins, atacaram seu acampamento, massacraram muitos dos combatentes e as mulheres e levaram todas as crianças e armas que puderam encontrar. Entre essas últimas estavam os atuais machados de pedra. Até onde pude entender, os gaviões não usam os machados na batalha real, mas depois que a batalha termina, ferem deliberadamente seus prisioneiros com eles. E isso é confirmado pela leveza com que o machado é preso ao cabo, o que tornaria quase inútil em qualquer coisa parecida com uma luta. Então, né, esse trecho também é interessante, porque, de novo, a gente vê a associação entre o machado e a guerra, né? No caso aí utilizado como uma espécie de arma para fazer uma espécie aí de morte cerimonial, digamos, né? Quando prisioneiros, né? Guerreiros de outros povos já estavam, digamos assim, vencidos e capturados, e com esse machado faziam uma espécie de execução ritual, né? Desse prisioneiro, digamos assim, né? E também o que é interessante nesse trecho é que mostra como esses machados eram objetos, digamos, de cobiça, né, entre os próprios povos Timbira, que quando guerreavam entre si, né, e os povos Timbira tinham como inimigo preferencial uns aos outros, né, eles estavam interessados mais em fazer guerra entre si, assim, eles buscavam, então, nessas guerras se apropriar, né, de adornos, de enfeites e, sobretudo, desses machados semilunares, né? Então, esses machados também circulavam por meio da guerra entre os vários povos Timbira, né? De novo, nesse trecho a gente vê aí que ele foi trocado, né, por machados de lâmina, de metal e etc. Bom, também no século XIX, um naturalista francês chamado Clément Jobert obteve, por volta de 1877, no Piauí, uma machadinha semilunar, que, segundo ele, seria dos Caraó, ou Caraós,
do Baixo Tocantins, o que a gente pode aí apostar que são os Craô, né? Coincide, inclusive, com o território Craô. E na década seguinte, esse machado, então, foi para a Europa, foi para a coleção privada de um zoólogo italiano chamado Enrico Giglioli, e se encontra hoje no Museu da Itália. Estou, inclusive, aí vendo com o Mano se eu consigo acessar esse machado, que até hoje está em reserva técnica, ele sequer está exposto, né? E eu estou vendo aí se eu consigo acessá-lo, né? E fazer algum tipo de, quem sabe até levar os Craô lá para ver, alguma coisa do tipo, né? Que é esse machado aí das fotos, né? Bom, já no começo do século XX, vejam como, né, assim, são capítulos e capítulos, viajantes e viajantes levando essas machadinhas embora, né? Então, já no século XX, um geógrafo brasileiro, Silvio Froes de Abreu, teve entre os Canela Rancocamecrá e tentou comprar, sem sucesso, uma machadinha de um ancião para levá-lo para a coleção do Museu Nacional no Rio de Janeiro. E ele escreve, então, também em um dos seus diários, né? Há na aldeia uma relíquia de valor, um machado de diabase semilunar que se vê nas mãos do velho Podê. Podê provavelmente é Potat, né? Que é um nome timbira. Aquele machado, disse, foi dos antepassados de sua mulher e servia para matar os prisioneiros inimigos. Com aquele instrumento, abriram muitas cabeças de outros índios e provavelmente de portugueses e brasileiros também. Quisemos adquirir essa espécie para o Museu Nacional. O proprietário pediu 100 mil dinheiros, não sei qual é o dinheiro ali no começo do século XX. Oferecemos 10. Ele aceitou, mas não quis entregar imediatamente. Ficou de levá-lo à Barra do Corda para lá efetivarmos a transação. Quando estive com ele na cidade, perguntei pelo Machado e ele disse que não queria mais vender. Então, de novo aí, né, marcado no documento esse contexto de negociação, e no caso aqui, o velho Potet, né, a gente viu que ele deu no final um balão nesse geógrafo aí que quis comprar a machadinha, né? Não sei se em Portugal se diz dar um balão, se entende isso, mas enfim, ele disse que ia vender e no final não vendeu coisa nenhuma e deixou, né? Deixou ele sem a machadinha, manteve a machadinha com ele. Bom, seguindo, tentando até acelerar um pouco, digamos que quem teve o maior êxito, então, colecionista das machadinhas semilunares foi justamente o Nimon da Ju, né? Para quem não conhece, Nimon da Ju é um antropólogo, um indigenista muito importante, né? Assim, no começo do século XX, assim, digamos que no começo dos estudos mais aprofundados sobre os povos indígenas da América do Sul, esteve entre dezenas de povos, produziu trabalhos muito importantes, né, sobre todos eles, mas o Nimã da Ju ele também era um colecionador. Boa parte das viagens, né, das estadias deles nesses povos todos eram financiadas por museus que solicitavam a ele então que ele formasse coleções, adquirisse objetos para mandar para a Europa ou para os Estados Unidos, né? Então, o Nemanja da Ju ele visitou ali nos anos 20 e 30 do começo do século XX vários povos Timbira e adquiriu muitas machadinhas, né? Então, só do Zapinajé, por exemplo, ele conseguiu ali 6 machadinhas, algumas delas estão aí. E ele anotou, né, que entre os Zapinajé tinham machadinhas de tamanhos diferentes, né? Tinham pequenas, que eram usadas nas cerimônias de iniciação de jovens guerreiros, e grandes, que eram utilizadas, né, nos combates com povos inimigos, de novo, para quebrar o crânio ou o pescoço de uma vítima já derrubada por outras armas. Né? E é interessante porque ali na monografia dele, The Eastern Timbira, que é um trabalho inaugural, assim, digamos, da etnologia timbira, ele fala que conseguiu uma machadinha, né, dos Canela Panecrá e duas dos Canela Rancocamecrá, e sobre essa ele vai falar então que ele adquiriu ela de uma mulher que, contrariando a vontade de seus parentes, então mais uma vez uma marca, né, na literatura, nos documentos dessa relutância, resistência em ceder essas machadinhas, terminou por lhe entregar um exemplar que havia pertencido ao seu falecido irmão. Segundo essa mulher, o seu irmão tinha recebido essa machadinha de um tio, né, um irmão da mãe,
que era um grande guerreiro e que às vezes a utilizava como arma e às vezes se colocava no centro da aldeia e começava a cantar com essa machadinha, né? Cantando Iê, Iê, Coiré, Iê, e falava sobre nomes de antepassados, de ancestrais. Tudo isso é importante para o desenvolvimento das coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje. Bom, aí dando uma passada rápida, essas machadinhas todas que eu passei, então, estão na Europa, e também tem machadinhas em coleções de museus brasileiros. Então, por exemplo, na Serra da Capivara, tem essas duas. Eu tive lá agora no final do ano, pude vê-las presencialmente ali, são objetos incríveis. Essas estão num centro de arqueologia no Maranhão, essas aqui à direita. Tem machadinha no Museu de Arqueologia e Etnologia da Federal do Paraná, no Museu de Arqueologia e Etnologia da própria USP. Tem machadinha no Museu do Estado do Pernambuco, aqui, né, essa aqui à direita. E essas aqui, vejam que interessante, elas foram encontradas há mais ou menos 3 anos. Estavam abrindo uma estrada ali no sul do Pará, muito próximo do território Apinagé, digamos que entre o território Apinagé e dos Porcateye, do sul do Pará. E abrindo essa estrada ali com tratores e tal, revirando a terra, encontraram esses dois machados semilunares enormes, né? E só que é aquilo, né? Brasil, ao invés de chamarem fãs, chamarem arqueólogos para poder estudar aquela machadinha em loco, tentar entender, né, a camada estratigráfica em que ela está, se tem outros vestígios, etc. O que foi feito é que ela foi rapidamente retirada e levada para o museu em Belém, e a estrada foi feita e passou por cima, e elas hoje se encontram expostas lá, né? Então, enfim, machadinhas continuam sendo levadas e continuamos assim, a sua história, né, os seus contextos continuam sendo atropelados, né? É, Bom, então, digamos que essa foi uma pesquisa que eu fiz, então, né, sobre essa cartografia, né, essa arqueologia aí nas coleções dos museus para encontrar, né, toda essa família de machadinhas, né, entender um pouco essa diáspora, digamos assim, das machadinhas, mundo afora, né, provocada pelo processo de colonização. Enfim, é inevitável também, né, sobretudo à luz do que eu vou começar a mostrar a partir de agora, né, que a machadinha ela não é um objeto, ela é um sujeito, ela tem linguagem, ela tem intenção, ela tem voz, né, e é muito, então, assim, muito triste, né, muito forte ver como esses sujeitos machadinha, né, estão aí, digamos que aprisionados, né, nessas coleções de museu, né, estão enjauladas, paradas, mortas, né, dentro dessas coleções. É, Mas, bom, falando então ainda da história da Machadinha, digamos assim, mas agora de um ponto de vista da cosmologia Craô, da cosmologia Timbira, ou seja, do ponto de vista, né, das narrativas míticas. Uma coisa que é interessante, que precisa ser ressaltada, é que os Timbira, eles não atribuem a fabricação material das machadinhas aos seus próprios antepassados, né? Eles não falam que são os antepassados deles que fizeram essas machadinhas, né? Ao contrário, eles vão falar isso em diversas narrativas míticas, que eles obtiveram essas machadinhas, né, junto a outros povos, né, em territórios distantes, em territórios estranhos, né, para o qual eles faziam longas viagens ou faziam guerras, né, como a gente viu ali em um dos documentos, né, ali aquele do Robert Marshall, que então essa machadinha ela tem uma origem estrangeira, né, ela tem uma origem exógena, ela vem do exterior, né, o que a gente sabe aí que é um pressuposto, né, um elemento intrínseco aí da mitologia indígena e de como os povos indígenas pensam, né, a origem, enfim, da sua forma de vida, dos seus artefatos, dos seus conhecimentos, e etc. Aí, assim, a principal narrativa mítica que os Krau contam, né, sobre a Machadinha vai dizer, então, que nos tempos míticos, né, um grupo ali de antepassados, de caçadores,
foi guiado por uma espécie ali de herói, de demiurgo, Kraô, chamado Hartant, que guiou eles até o pé do céu, né? O pé do céu na cosmologia Kraô, na cosmografia Kraô, é uma espécie de grande árvore, né? Às vezes eles associam ela a uma suma-uma, que segura a cúpula celeste e que está posicionada no extremo leste do mundo, né? Então, o Hartan guiou esse grupo de viajantes, esse grupo de antepassados Kraô até lá, né? E ao longo desse caminho, não só o Hartan foi ensinando a eles a caçar, a coletar diferentes tipos de mel, a colher um inhame, né? Que não seria um inhame venenoso, e etc., né? Foi ensinando ali uma série de técnicas e de hábitos, né, centrais para os Kraô, como a partir de um certo ponto ele fala, olha, a partir de agora a gente vai entrar num território estranho, onde os bichos falam, onde as plantas falam, e quando eles entram então nesse território, eles começam a se deparar com uma série de desafios, né, uma série de obstáculos, né, e o Hartat, então, ele vai sempre pedir para um genro seu, um dos viajantes é seu genro, né, casado com uma de suas filhas, e também é um xamã. Ele vai falar: olha, você tem que atravessar isso daí para a gente poder seguir viagem. Ele meio tenta emboscar esse genro dele, tenta levar esse genro seu à morte, assim. E, no entanto, esse genro, como eu disse, ele é um xamã, então, a cada vez, né, que tem um obstáculo desse, ele vai lá, se transforma em pássaro, consegue ir, voltar, né, atravessar esse obstáculo, e com isso o grupo segue adiante, né, e ao longo, então, desse mito, eles passam aí por uns 8, 10 obstáculos, né, até chegar no pé do céu, e lá no pé do céu, então, mora, digamos, vive, né, uma espécie de dono da machadinha, né, que às vezes é apresentado nas narrativas como um humano, às vezes como uma machadinha gigante, que possui várias machadinhas filha, e às vezes como uma espécie de grande pica-pau, né, que fica então rondando esse pé do céu, voando em torno desse pé do céu e bicando o seu tronco para tentar derrubar, né, esse pé do céu. E, no entanto, e aí tem digamos, um artifício narrativo interessante, assim, dessa versão Kraô sobre o pé do céu, e sobre uma possível queda do céu, né? É que esse pica-pau, ele sempre fica com sede, enquanto ele está ali bicando, perfurando o tronco, e ele vai, então, beber água num rio, e nesse intervalo a casca dessa árvore se regenera, ela se refaz. Então, quando ele volta, ele tem que começar de novo a bicar e ele nunca chega ao final, ele nunca consegue derrubar essa machadinha e o céu, então, digamos, da perspectiva dessa narrativa Crowley, ele nunca cai, né? Essa árvore ali, ela é mais forte. É, E bom, então eles chegam lá, dialogam, né, com esse ser aí híbrido, né, transformacional, machadinha, pica-pau humano, que dá então uma machadinha para eles, uma de suas filhas ou filhos, né? E os Kraô então voltam, né? Ela recomenda, fala, olha, a machadinha não pode ficar parada, vocês têm que sempre cantar com ela, tudo mais. E eles então voltam para a aldeia, né, com esse artefato, e esse então, digamos, é a principal narrativa de origem da machadinha dos Kraô. Eu trouxe aqui para vocês verem alguns desenhos que eu acho bem bonitos, que foi feito por um desenhista Kraô, né, aí num projeto de documentação dessa narrativa mítica que alguns amigos meus fizeram, tem aí já mais de 10 anos, né, transcreveram, documentaram e fizeram um livro ali para a escola, né, Kraô, sobre essa narrativa. E esse jovem Kraô fez uma série de desenhos, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem dois desses obstáculos, né, que esse grupo atravessa nessa viagem ao pé do céu. Ali um grande buriti com chamas e o sogro, então, transformado em arara, né, atravessando esse obstáculo, enquanto o grupo lá embaixo está olhando. Aqui um grande jacaré, né, que eles se deparam no caminho, e o genro, de novo, transformado em pássaro, passa pela boca do jacaré, volta, e o grupo vai adiante. Aqui uma grande teia de aranha,
né? Com vários pássaros ali colados, tal, né? Pegos na teia e esse genro xamã transformado em pássaro ali, acho que ali é um martim pescador, se não me engano, ou um beija-flor, atravessa, volta, é, e no outro desenho um rio, um grande rio de onde caem flechas do céu e esse xamã genro também consegue, né, se transforma, atravessa e volta. Uma coisa importante de falar é que sempre que ele volta, né, tem uma fala que ele faz, né, que se repete ao longo da narrativa, que ele vai falar: sogro, nada pode acabar comigo. Os bichos nada sabem, por isso morrem. Eu vou voltar e meu rosto para tua filha novamente vou mostrar. Né, ele sempre, então, que consegue superar o obstáculo, ele volta e faz esse confronto, digamos, com o sogro dele, dizendo: estou vivo, vamos adiante, eu vou voltar vivo para a aldeia, né? E aqui um desenho final desse grupo, né, voltando para a aldeia, empunhando a machadinha, ali o primeiro da fila, e a aldeia lá embaixo, né? Esse desenho em especial eu acho super bonito. É, bom, mas voltando então a falar da Machadinha Craô, né? Tem aí mais um episódio histórico, mais uma vez representativo, né, desse assédio, digamos assim, colonial e colecionador, né, sobre as machadinhas Timbira. É, porque é o seguinte, né, essa machadinha Craô, essa daqui, ela também foi levada da aldeia Craô, ali no começo dos anos 40, por um etnólogo e também colecionador, que é o Harald Schutz, né? Também uma figura super importante que produziu muita coisa e que também financiava suas viagens, suas expedições por meio de coleções, né? E o Harald Schutz, então, ele também fez lá uma troca, né? O que se sabe é que foi uma troca por um ou dois rifles, né? Espingardas, e levou então essa machadinha embora para a coleção do Museu Paulista, né? Que acho que depois virou o Museu do Ipiranga e hoje é a coleção do MAI, lá da USP, né? Então ele levou essa machadinha para lá para compor uma espécie de coleção de machados de pedra, né? E então os Kraov ficaram, né? Essa era a única machadinha que restava entre eles. E os Kraofs ficaram então 40 anos sem essa machadinha, né, na sua aldeia, no seu território, até que nos anos 80, um indigenista estava na aldeia Pedra Branca, ouviu ali um velho craô, né, um ancião craô, cantarolar um canto, né, falar alguns versos de um canto que ele nunca tinha ouvido. Ele falou: Nossa, o que que é isso? Ele falou: Ah, esse é o canto da Machadinha. Ah, mas o que é a Machadinha? E o ancião contou então, né, o que era a Machadinha, o que era o canto da Machadinha, contou que ela tinha sido levada, tal. Por coincidência, esse indigenista se lembrou que já tinha visto um objeto desse justamente na coleção do Museu do Ipiranga, né, em São Paulo. Ele então conseguiu obter algumas fotos, levou essas fotos para a aldeia, mostrou lá para os Craô, e os Craô imediatamente reconheceram como sendo a machadinha que tinha sido levada deles, né, pelo Harald Schutz 40 anos antes. E daí, então, eles deram início a um movimento pela repatriação da Machadinha, né? Assim, começaram um movimento de reivindicação, foram a São Paulo, ficaram acampados, né, lá no então CRUSP, lá na cidade universitária, reivindicando o retorno dessa Machadinha, em reuniões, então, com o reitor, com o diretor de museu, né? Foi uma campanha que ganhou apoio público, digamos assim, virou debate em jornal, vários antropólogos se mobilizaram, né, professores, intelectuais, tal, e eles conseguiram, então, a duras penas, que essa machadinha fosse devolvida à aldeia. O diretor do museu, à época, até, isso está registrado, ele propôs que eles fizessem uma réplica e que os Karaô levassem a réplica para a aldeia e o original ficasse no museu. E a liderança Karaô que estava ali à frente, digamos, desse movimento, falou: não, tá bom, a gente faz a réplica fica com vocês e a gente leva a machadinha original para nossa aldeia.
Então é interessante, porque, né, digamos que essa história da Machadinha é bastante pioneira, né, nesse movimento hoje tão forte e cada vez mais forte, né, de repatriação, de devolução de objetos, né, indígenas, né, das coleções dos museus europeus e não só europeus. E, inclusive, o caso Craô ele é bastante radical, digamos assim, porque a Machadinha não voltou para um museu, né? Ela voltou para a aldeia. E ela voltou para a aldeia para ser usada. Também não é que ela voltou para a aldeia para ficar ali, digamos, novamente enjaulada, né, numa vitrine, né? É, Aí, bom, e aí então, começando a entrar no canto da Machadinha, né? Já vi que eu tô atrasado aqui, mas tentar dar uma agilizada. Karen, a gente tem até a uma, Pode seguir, Ian, não tem problema. tá? Tudo bem até aqui, gente? Né? Dando para acompanhar? Tá ótimo, pode seguir. É, Bom, então, voltando a falar, né, lá sobre o canto da Machadinha, como eu disse, ele pertence a um gênero verbal chamado Meiga Kokchan. E o que é importante falar é que esse gênero verbal, ele é um gênero cantado a duas vozes, né? Ele é sempre feito por dois cantores, né? E no caso do canto da Machadinha, esses dois cantores, eles ficam no centro da aldeia, pintados, né, enfeitados, adornados. E esses dois cantores, eles vão então se alternar na enunciação do canto da Machadinha, e eles vão justamente contar esse mito de origem da Machadinha, quer dizer, essa narrativa que eu contei brevemente, né, dessa viagem ao pé do céu. Esses dois cantores, eles vão então cantar esse mito e a duas vozes, ou a pelo menos duas vozes, né? Esses dois cantores no pátio se alternando, é, realizando então uma espécie de um duelo verbal. E a performance realmente tem o aspecto de um duelo, né? Tem um conflito, tem um antagonismo entre esses cantores que vão, digamos que, disputar quem conta mais, quem conta melhor. E também quem aguenta, né, ficar de pé no pátio da aldeia, passando frio a noite toda, né? Tem uma certa prova física também, né? Envolvida nessa performance. É, E bom, essa rivalidade entre os dois cantores, ela já se expressa, então, no início do canto, né, numa espécie de fórmula de abertura. Eu falo fórmula por ser assim serem frases, serem enunciados que devem ser obrigatoriamente pregados, né, pelos cantores, quando cada um deles começa a sua intervenção, né, começa a sua fala, o seu canto nesse duelo verbal, né? Então eu queria colocar aqui para vocês. Deixa eu ver onde eu tô aqui no slide. Ah, desculpa, gente, só voltando. Aqui é uma foto da cerimônia de entrega da Machadinha, né? Quando ela foi devolvida, uma cerimônia lá em 86 na USP. E voltando agora, então, para a fórmula de abertura do canto, né? Vou colocar para vocês ouvirem. Tupane 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 Rukukwakaja Rene Rukukwakaja Rene Piva Nama Kuvaya Kepe Nanyura Mom. Então vejam, essa, como eu disse, é a fórmula de abertura, né? Cada um dos cantores vai obrigatoriamente usar ela na sua intervenção. E depois disso segue o canto, né, que também tem um caráter improvisativo, e cada um então vai contar trechos, né, passagens dessa viagem ao pé do céu. Então, como eu disse, né, como eu vinha dizendo, essa fórmula já expressa, digamos, esse antagonismo entre os cantores, né, porque, né, se a gente olha ali para a letra, né, para o texto, ele vai falar: lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu, do pé do céu vou contar, do pé do céu vou contar, há muito tempo aconteceu, conheço mesmo muito bem,
né? Então ele está enfatizando ali a sua, o seu conhecimento diante do outro cantor, né? Falando, agora sou eu, né? No entanto, o que é interessante, interessantíssimo, na verdade, e isso, né, foram aí então os meus interlocutores, o próprio cantor, né, que cantou isso, de quem eu vou falar um pouco mais à frente. Enfim, conforme eles me explicaram, na verdade, quem está falando essa fórmula não é só o cantor humano, mas é também a própria Machadinha. Então, aos ouvidos Craô, né, digamos, do ponto de vista do ouvido cósmico, cosmológico, Craô, quem está cantando, quem está enunciando essas frases é também a Machadinha, que está então dizendo que agora é ela, né, e não mais os cantores humanos, que vai contar sobre o pé do céu, ou seja, contar a sua própria história, que há muito tempo aconteceu e que conheço mesmo muito bem. Né? Então a gente já tem nessa fórmula de abertura como dizer, uma sobreposição entre enunciadores diferentes, né? Os cantores humanos e a Machadinha, né? É, que estão falando, né? Que estão enunciando e se colocando como sujeito da enunciação, né? Então vejam, aí já é muito interessante, porque o que a gente vai ter então no canto da Machadinha não é apenas a Machadinha como um tema narrativo, mas é a Machadinha como sujeito da enunciação, né? E ao invés então de um sujeito cantor, a gente tem não só dois, por conta dessa performance entre dois cantores humanos, como três, ou pelo menos três, porque a própria Machadinha, né, por meio então da agência ritual, ela é ativada, digamos assim, né, a sua humanidade de fundo e a sua linguagem, a sua intenção, etc., ela é acionada pela performance ritual. Né? Uma coisa também importante de apontar, né, é que, bom, é muito comum nas línguas indígenas você ter modos de diferenciar, né, o que você aprendeu em primeira mão, né, daquilo que você aprendeu por ouvir dizer, digamos assim, né, aquilo que você aprendeu de uma outra pessoa, né, são os chamados marcadores epistêmicos e que são de uso obrigatório em boa parte das línguas indígenas, né, então você está sempre marcando se aquilo que você está contando é por experiência própria ou se é pela experiência de outrem, né, um relato, algo que te foi contado, que você ouviu dizer. Né? Então, por exemplo, é, uma narrativa mítica, ela sempre tem esse modo narrativo, né, esse modo epistêmico indireto, né, porque o narrador não experienciou aquilo que ele está contando os feitos, né, dos antepassados que foram então sendo relatados, foram sendo transmitidos até os seus avós que te contaram aquela narrativa mítica, né? Muito comum os mitos começarem assim, né? Meu avô dizia e bom, e por trás desse avô tem o avô dele, que tem o avô dele, que tem o avô dele, que tem o avô dele, né? O meu avô dizia que aconteceu assim, né? Já os cantos rituais, os cantos xamânicos em especial, eles têm sempre marcações, né, linguísticas do modo do eu vi, eu vivi, né? Porque justamente o cantor xamânico o xamã, ele tá contando algo da sua experiência própria, da sua experiência direta, né? Algo que ele viveu ou está vivendo em primeira pessoa ali no momento que ele está cantando, né? Então, justamente, já nessa forma de abertura, a gente vê uma combinação, né, entre esses dois modos, digamos assim. Opa, desculpa. Né? Porque a gente tem ao mesmo tempo essa fórmula P-Manama, que há muito tempo aconteceu, que é uma coisa sempre presente no começo de uma narrativa mítica, né? Uma fórmula reportativa que fala de um evento passado, mas que se segue a esse Amnya Krepé e Nan Mama, né? Conheço mesmo muito bem, né? E aí tem esse tipo de frase, né? Esse tipo de marcação epistêmica, ele é sempre presente em relatos pessoais, né? Em histórias de vida, né? Assim, em algo que diz respeito à própria experiência, né? De quem está falando, de quem tá contando. Então, o canto da Machadinha, ele já tem, né? Ele já faz essa mudança epistêmica, digamos, em relação à narrativa mítica,
né? Porque ele vai ser contado também por alguém que tem a experiência direta, né, desses eventos, que é a própria Machadinha, né? Que está no pátio, que está na aldeia Craô, durante a enunciação desse canto, e ela própria está cantando e contando, né? É, Mas bom, então agora entrando, digamos que eu estava até agora falando assim, é, colocando elementos históricos, né, elementos relativos ao contexto ideal de enunciação desses cantos, elementos em relação à performance, né? E eu agora vou entrar então na performance concreta, específica, né, no registro específico que eu fiz desse canto, né? Que também vai implicar em uma série de mudanças, de transformações em relação a isso tudo que eu tô mostrando. Bom, eu gravei o Canto da Machadinha com Olegário Teapoc, que é esse senhor aí nas fotos, que é o meu pai indígena, né, na aldeia, meu pai Craô. Foi o filho dele quem me deu o nome, portanto, né, na lógica do parentesco, na lógica onomástica Craô, eu sou também filho dele, né, chamo ele de pai, chamava ele de pai. É, o Olegário era um grande mestre ritual Craô, né, infelizmente ele faleceu, vai fazer 10 anos. Mas, enfim, ao longo de todo o meu doutorado, eu trabalhei muito com ele, né? É, E justamente então, né, eu estava então nesse trabalho de mapear os gêneros verbais, de começar a gravá-los, né? O próprio Teapoc era muito entusiasta desse tipo de trabalho, muito disponível, muito interessado, né, em fazer esse tipo de trabalho. E eu estava então fazendo esse trabalho de gravação, de documentação, e um dia ele veio me falar, olha, por que que a gente não grava o canto da Machadinha? E eu fiquei surpreso, porque a machadinha, aquela machadinha que eu mostrei, né, a machadinha Craô, ela não fica na aldeia Pé de Coco, que é a aldeia onde Teapoc vivia e onde eu estava. Ela fica na aldeia Pedra Branca. De modo que, assim, não estava no meu radar, digamos, trabalhar com um gênero associado a um objeto que nem estava ali, né? Mas o Teapoc, né, insistiu, tal, falou, não, vamos gravar, tal, e em seguida me contou, né, me falou essas palavras, né, falou, olha, a Machadinha quer alegrar, quem deu ela lá no pé do céu, disse que ela não quer o calor das casas, né, depois que ela foi devolvida, eu não escutei mais falar da Machadinha, a Machadinha tem que estar em toda festa, ela quer se alegrar, ela não gosta de ficar parada, o pensamento da Machadinha é limpo. Quando tem movimento, ela não gosta de ficar no calor das casas. Ela gosta de ficar alegre no pátio. Mas a história da Machadinha está parada. Eu estou longe e não estou escutando falarem dela. Quer dizer, ele está fazendo aí uma crítica velada, digamos, a essa outra aldeia Craô, onde a Machadinha está e que, segundo ele, não estão, né, movimentando com a Machadinha, né? Ela está parada. A Machadinha quer se alegrar e mostrar tudo o que conhece. Em todo movimento ela fica alegre. A Machadinha não tem sono, não tem fraqueza. É, E bom, eu obviamente, né, topei. Claro, Teapoc, vamos então fazer esse registro, vamos gravar. E para minha surpresa, então, ele se sentou ali do lado da casa dele, né, debaixo de um pé de caju, e começou a cantar. E cantou durante 2 horas, praticamente de modo ininterrupto, né, sem parar. Eu fiquei ali completamente embasbacado, né, porque a performance, né, o modo de enunciação do canto da Machadinha é bem particular, como vocês já puderam ver aí um pouco pela fórmula, e eu vou mostrar mais trechos, né, então é realmente muito, muito bonito, muito impressionante, assim, né, o tipo de presença que esse modo de execução vocal instaura, assim. E fiz então esse registro e depois passei então a transcrever esse material com ele, com outros cantores, né? E a começar a traduzir esse material e eu, né, entender o que que era aquilo, o que que eu tinha gravado, o que o Teapoc tinha feito, né? Assim, fui e digamos que passei então os últimos, isso eu gravei em 2015, não, 15 ou 16.
E eu passei, então, os últimos 10 anos estudando esse texto, essa gravação, e tentando entender, né, o que estava acontecendo ali, e fazendo, então, toda essa pesquisa que estou mostrando para vocês. E uma coisa, então, muito interessante, né, uma das primeiras coisas muito interessantes, é que, vejam, o Teapoc, ele gravou isso sozinho, né, ele gravou para mim, ou enfim, e gravou ali na casa dele, né, não gravou no pátio, de noite, com um outro cantor, né, na aldeia nem tinha um outro cantor, com, digamos assim, os conhecimentos, né, a capacidade de execução do canto da Machadinha, então ele cantou sozinho, né? Só que quando eu comecei a transcrever o texto, né, e estudar o texto e conversar sobre o texto com eles, eu fui ver que o Teia Pouco ele tinha feito não só as duas vozes dos dois cantores humanos, né, então ele cantava por dois cantores, como ele tinha feito também a voz da Machadinha, né? Ele tinha também dado voz à Machadinha, mesmo a Machadinha não estando lá. Digamos que ele atualizou ali no plano da performance dele um interlocutor, um outro interlocutor humano e a própria Machadinha, né? Uma Machadinha virtual, digamos que ele atualizou por meio da voz e por meio ali do da capacidade mesmo poética, né, de construir esse texto que eu vou começar a mostrar para vocês, né? Então, vejam, ao longo de ser um monólogo que ele fez uma espécie de, não só um diálogo, como um triálogo, né? E mais do que isso, né? E também recriou, então, esse contexto ideal de enunciação, né, do canto da Machadinha, né? Tudo bem até aqui, gente? Tô tentando correr um pouco mais. Tudo certo, Ian, pode seguir. Quanto tempo você precisa, mais ou menos? Posso. Olha, eu vou uns- tentar fazer em 15 minutos, apesar de ser Tá, talvez a parte mais tá, complexa, mais densa. Assim. tá bom. É, Bom, então, assim, temos dois cantores e a Machadinha falando no canto. A questão é que isso não é tudo, como diria o Levi-Strauss, né? Tem mais gente falando nesse canto, porque dentro do canto, né, digamos assim, também vão falar os personagens míticos. Então, Hartant, né, o herói que guiou os antepassados até o pé do céu, e o genro, sobretudo, né? E eles então vão falar em primeira pessoa no canto, né? Então tem mais sujeitos falando em primeira pessoa dentro do canto por meio da voz do Teapoc, né? É, E o que acontece, né? Assim, enfim, a gente sabe que usar discursos citados, discursos diretos, é algo muito comum na narrativa de um mito, né? De um mito indígena. Só que quando a gente tem uma narração de um mito, né, o narrador, de certa forma, ele vai diferenciar, né, quem está falando. Ele vai usar construções citativas, então, tipo, taranana, fulano disse, e daí começa a fala, né, desse personagem. Então, isso está marcado linguisticamente o começo dessa fala, né, desse personagem, né? Ou então ele usa outras vozes, né, outro timbre de voz, ou ele faz gestos, né, de modo que essas várias vozes que tem numa narrativa mítica, elas estão bem divididas, né? Elas têm razoavelmente divididas. Você sabe quem é quem está falando, né, o quê, certo? O que acontece no canto da Machadinha é que, por uma série de dispositivos, né, linguísticos, vocais, poéticos da performance, a voz do cantor narrador e dos heróis míticos, elas vão ser confundidas, né? Elas vão ser completamente descentradas, digamos assim, de modo que elas vão se misturar ao longo do canto e vão tornar um pouco não, bastante indiscernível, né? Quem é quem está falando no canto, o que é o evento mítico, né? O que é o evento narrado, né? A narração desses episódios míticos, dos feitos antepassados e o que está acontecendo na performance, né? Então, uma característica já fundamental em relação a isso é que
Na performance vocal do canto da Machadinha não tem nenhum tipo de diferenciação de voz, né? O Teapoque não muda a voz dele quando ele vai fazer a voz do Hartant, ou quando vai dar voz ao genro, né? E também, raras vezes, ele usa algum dispositivo citacional, né? Ele vai falar, ele só usa duas vezes, ele disse, e daí fala a voz. Quer dizer, geralmente a voz vem direto, né? Esse enunciado do Hartant, ou do genro, ou da Machadinha, ou do outro cantor, ele acontece diretamente, né? É, Então, digamos que o ouvinte ele fica ali meio perdido, né? Assim, dentro dessa execução, ele tem que prestar muita atenção, né? Nesse encadeamento de vozes e, sobretudo, ele tem que conhecer o mito, né? A narrativa mítica e também conhecer, digamos, as convenções poéticas que estruturam esse canto e essa performance, né? Saber que o canto funciona assim, então, que ele tem que ficar atento e interpretar para tentar captar quem está falando, com quem, aonde, quando, né? Outra coisa, outra característica é que muitas vezes, né, os dois cantores humanos, a Machadinha, Hartant e o Genro, não é que eles também só falam em primeira pessoa, muitas vezes eles estão em segunda ou terceira pessoa. Quer dizer, tá o cantor falando da Machadinha, ou tá a Machadinha falando sobre o cantor, ou tá o sogro, né, se dirigindo ao genro, e depois o genro se dirigindo ao cantor, né? Então o canto vai instalando assim uma dinâmica pronominal e posicional, né, uma rotação de posições bem vertiginosa, inclusive porque a enunciação do canto é bem rápida, né? Acho que vocês já talvez tenham percebido ali pela fórmula de enunciação que é uma elocução bem rápida, né, do canto, assim. Então, essas vozes e posições vão mudando muito rapidamente, né? E, bom, uma outra característica, né, da poética do canto que é central, né, para criar esse efeito de instabilidade, né, referencial de quem está falando, com quem, sobre quem, né, essa equivocação do sujeito e dos vários referentes do discurso, é porque o canto da Machadinha, né, além de contar a história do mito de origem, né, a história de obtenção da Machadinha, ele também, os cantores ali também vão falar sobre a própria performance. Quer dizer, sobre a própria condição, a situação que eles estão passando no pátio, enquanto cantam, né? Então tem uma outra linha narrativa, digamos, né? Tem uma linha narrativa, se a gente fosse usar categorias clássicas da literatura, uma categoria épica, digamos assim, né? Em que se está narrando os feitos dos heróis, os antepassados em terceira pessoa, e tem uma linha narrativa lírica, né? Em que o cantor está falando sobre si mesmo, sobre a sua própria performance, né? E essa linha lírica, então, essa linha em que se fala sobre a própria performance, né, é, ela vai trazer para o canto imagens do frio e da noite, né, que vão ser elaboradas no canto como corpúsculos, né, personificados que partem do pé do céu, do mesmo pé do céu onde estava a Machadinha, que partem de lá e vão em direção ao cantor e envolvem seu corpo e fazem o cantor tremer. E o frio e a noite, eles têm mãos e eles batem então no corpo do cantor e fazem o cantor sofrer, né? Como eu disse, é o cantor falando então sobre a sua própria posição e condição no pátio, né? Ao longo desse trajeto, esses corpúsculos de frio e noite, eles vão se esconder em lugares sombrios, ermos, né, debaixo das folhas, nas tocas dos bichos, nos ocos das árvores. Eles se transformam em outros seres, né? E queria colocar aqui um trechinho para vocês escutarem e lerem, né? Assim, um trecho em que tá se falando deles, né?
Krishna Tadika Padi Kuni Dali Mama Hurricane de Noia Puna Hernimoya Krishna Paino Pima Hurricane Krishna Toyo Kuna Doya Gete and Doyo Mo Hörge doyo bo kwel mami doyo mo tare de kwani doy tam. Hörge pu ma hörge na ma kuya kru tade. Ho ya kru tade ho ni na barka ti ma hörge ya no no ma. Hörge yo pin yo ka pa po ka tu to kin to do wo ni ho po do ku ku le ka tare da da mi to ho hu ko kru Então, comentando rapidamente, veja, a gente tem aqui, né, esses lugares onde o frio e a noite se escondem, né, toca de bicho, minhas folhas, oco de pau, o que também eu entendo que são alusões ao próprio corpo do cantor, né, o frio e a noite entrando nas narinas, na boca, é, percorrendo o corpo do cantor. O frio me arrepia inteiro, e de pé aqui no pátio, no lugar dos teus antepassados, sem medo do frio e da noite. O frio e a noite com minha mulher e meus colares enfrentei. Mulher e colares aqui são também uma metáfora para o próprio canto, né? O próprio canto que o cantor está cantando e... Então vejam, o canto da Machadinha ele é também um metacanto, né? Ele é um canto sobre o cantar. Ele é um canto sobre estar no pátio cantando, né? Não é só um canto narrativo sobre feitos passados, né? É, E bom, e essa personificação do frio e da noite, ele vai acontecendo, ela vai aumentando ao longo do canto, né? Então vejam, por exemplo, esse trecho aqui em que ele vai falar frio, que frio, frio, um corpo vivo você quer ter. Você conhece mesmo muito bem, você é muito silencioso. Para animar, começo a cantar, né? Nossos antepassados não te temiam, você está zangado. Sem medo eles te enfrentaram. Depressa você partiu, parou, desceu, para baixo de mim. Na minha toca de bicho se abrigou, nas minhas folhas se abrigou, partiu. Então é muito interessante, porque o frio, como eu disse, ele vai sendo personificado, né? Sobretudo o frio, mas também a noite, ele vai sendo personificado ao longo do canto, né? Tem mãos, e ele, mais do que isso, parece ele querer se apropriar do corpo do cantor, né? Ele quer tomar o lugar do cantor em alguma medida, e o cantor está resistindo e fazendo oposição a ele, né? Aí duas coisas bem importantes e interessantes, né? Estudando o Frio e a Noite e vendo também como isso aparece na mitologia Karaô e conversando com os meus interlocutores e tendo em vista a cosmografia Karaô, a escatologia Karaô, etc., eu fui entendendo também que, na verdade, o corpo, o frio e a noite, eles são elaborados como. Eles são uma elaboração metafórica para os Megaron, né? Os Megaron, que são os espíritos dos mortos recentes, né? Então, espíritos que não foram ainda, digamos, apaziguados pela ação ritual, né? E que estão ali ainda rondando a aldeia, né? Querendo entrar em contato com os seus parentes vivos, aparecendo em sonho, muitas vezes adoecendo os seus parentes como forma de levá-los embora para a aldeia dos mortos. Né? Assim, vejam, frio e noite têm as mesmas características dos Megaron. Eles se transformam em outros seres, eles gostam de lugares sombrios, ermos, eles, né, vão em direção à aldeia de noite, eles vêm do pé do céu, mas vão para oeste. Né? O canto vai falar disso, até acho que o trecho anterior falava, né, que eles rumo ao poente desceram. No poente é justamente onde está a aldeia dos mortos, né? Assim, na cosmografia Kraô, né? Os mortos vão para lá e vão, em algumas versões, né? Algumas variações, vão viver numa aldeia que fica embaixo d'água, num grande rio. O próprio canto vai falar em outros momentos, né? Que o frio à noite passa pela aldeia e se abrigam num grande rio, né? É, Então aqui também uma espécie de confronto do cantor, né? Com esses mortos recentes, né? E também, digamos, que tem aí uma ação xamânica, profilática, né, acontecendo, assim, no sentido de impedir que esses espíritos fiquem na aldeia, né, adoecendo
as pessoas dali, que eles sigam adiante, né? Que esses mortos agora sigam viagem, vão para a aldeia dos mortos, né? O que condiz, né? Com, enfim, um vetor de fato muito presente, a gente sabe, né? Na relação dos ameríndios com os mortos. E o que é interessante também é que o frio e a noite, ao contrário da Machadinha, eles nunca vão falar em primeira pessoa, né? A Machadinha fala em primeira pessoa, né? Então a Machadinha, digamos, é plenamente personificada e ocupa então a posição de sujeito, né? E isso condiz mesmo com a relação com a Machadinha, né? A Machadinha nos mitos ela é referida como filha, né? Ela tem seu corpo pintado como um corpo de parente. Então a Machadinha ela é de fato, né, aparentada, né? Né? Ela pode se alçar essa posição de sujeito da enunciação. Já o Frio e a Noite eles estão sempre em segunda pessoa, né? Sempre o cantor falando você, você, vocês. O que a gente também dá para entender, né? Porque justamente se eles cantassem em primeira pessoa, eles estariam ocupando o lugar do cantor, teriam, né? Estariam capturando a posição enunciativa, né? E provavelmente então o cantor que estaria morto, né? Naquela clássica inversão de perspectiva, né, entre a relação entre vivos e mortos, etc, né? Tem aquele trecho lá do texto do Eduardo sintético, né, sobre o encontro, sobre o que é o encontro sobrenatural ameríndio, né? O humano sempre tem que falar, tem que estar na primeira pessoa, né? Se ele se deixar ser tutoiado, né? Se ele se deixar ser referido em segunda pessoa, né, por um espírito, por um bicho, isso quer dizer que ele também passou para o outro lado, né? Que a perspectiva dominante já não é a dele. Então isso está muito bem também caracterizado e presente, né, nessa construção linguística e poética do canto, né? É... Nossa, gente, será que eu paro? Porque assim, teria chão ainda, mas ou faço um fechamento, como é que a gente gera isso? 2 minutinhos você fecha para a gente passar para Adalberto? Tá. Bom, eu ia mostrar, então, na verdade, ia mostrar um longo trecho, né, aí do bloco 9, né, em que justamente a gente vai ver essa alternância vertiginosa de sujeitos e vozes dentro do canto, né? Vou colocar aqui para vocês ouvirem, porque vale a pena. chư pa nè chư pa nè chư pa nè kuma ta ma hada ve ke pe ni ra ma hada ve ke pe ni ra ma ke to ke bi to na ta na ke ni ke ke yo yo ko ta ni to ho ho ke ni to ho ke nyom pri ya ra yu na ni to ni ki ma ka to lo ki ma ka to la ku mo da ga Ayam puya rana mito anito ibi kere ayam pe nergi ki makru gamita ka toro ada pe ayam pe pe kiri yum puya rana nergi ayam puya rana Bom, vou pausar aqui, mas enfim, nesse bloco, né, a gente tem então a fórmula de abertura que eu mostrei para vocês e que é tanto o cantor humano quanto a machadinha, mas aqui já na final da terceira linha e na quarta, ele vai se dirigir a um você, conhece mesmo muito bem, você se transformou nas minhas flechas afiadas parou. Bom, flechas afiadas é esse episódio aqui da narrativa mítica, né? Esse aqui da direita. Então a gente entende que esse você que se transformou e passou pelas flechas é o genro, né? Se ele está se referindo a um genro, a gente pode também entender que quem está falando é Hartanto, né? Hartanto falando para o genro que ele passou pelas flechas. No entanto, depois esse você vira um ele. Ele partiu em pássaro beija-flor, se transformou, por outro lado atravessou.
Então dá a impressão que a voz voltou para o narrador humano, digamos, contando o episódio mítico, né? Por outro lado, atravessou e voltou. Ele foi e voltou. Em pássaro se transformou e das flechas se desviou. Por outro lado, atravessou. Ele conhece mesmo muito bem. Aí vem, sogro, os pássaros nada sabem, os pássaros nada sabem e param. As flechas se entregam e morrem, mas eu não sou assim. Meu corpo e meu rosto para tua filha ainda vou mostrar. Que é exatamente aquela frase que eu falei que o genro fala quando ele supera os obstáculos. E aqui surge no canto, vejam, como um discurso direto, né? Não fala, ele conhece mesmo muito bem, o genro vai falar, o genro disse ou alguma mudança de voz, né, que indica essa mudança. Não, vem nesse mesmo embalo, né, de como a coisa é executada. Eu não sou assim, ainda vou mostrar, não tenho medo. Não tenho medo, aqui cheguei. Por outro lado, atravessei, de pé vou contar. Vou ensinar, sem medo do frio e da noite, sem medo enfrentei. Então, eu queria mostrar, e talvez agora não fique tão claro, porque eu tô um pouco apressado, mas é que essa linha narrativa que diz respeito ao mito, aos feitos antepassados, e essa linha que diz respeito ao embate com o frio e a noite, que corresponde então ao plano da performance atual, né? Elas também não é que elas se desenvolvem separadamente. Elas vão ao longo do canto se curto-circuitando. Elas vão se cruzando. Então, uma hora você vai ter uma frase em que, por exemplo, aqui, você entende que é o genro está falando, e ele, na sequência seguinte, vai falar: vou ensinar sem medo do frio e da noite. Então, mas o genro não é um personagem no passado que enfrentou. Não, mas de repente, então, ele está enfrentando o frio e a noite no tempo presente da aldeia. Né? Então, enfim, só para mostrar como o canto ele vai realmente centrar, né, esse sujeito narrativo, ele vai incorporar, expressar da voz a uma série de outros sujeitos e causar mesmo um curto-circuito entre plano mítico e entre o passado e o presente, de modo que ele vai, né, tornar os antepassados, tornar o genro e Hartut presentes no pátio da aldeia, assim como a Machadinha, né, que é o personagem central da narrativa mítica, né? E está também presente no plano da aldeia, né? Na performance, né? Então, inclusive tem um trecho em que digamos, o eu narrativo ele vai falar, ó, vejam aqui, ó, que frio, o frio me arrepia inteiro, pássaro sou, na tua frente de pé estou. O frio e a noite partiram, em minha direção vieram caindo. Quer dizer, o enunciador se transforma em pássaro, tal como o genro mítico. E ele atualiza, né, essa capacidade de transformação no presente, no plano da performance, para enfrentar o frio e a noite. Enfim, existe então esse curto-circuito, essa interferência, esse atravessamento, né, entre o virtual atual, o tempo mítico e o presente, o passado e o que está acontecendo no momento da performance, né? Bom, é isso, gente. Eu teria bem mais coisa para falar, mas realmente já foi bastante coisa. Agradeço aí a atenção, a paciência. Espero ter sido compreensível. Maravilha, Ian. Vou passar então para o Adalberto. Obrigada. É, bom, queria agradecer também ao Ian pelo convite e a todo o pessoal que organizou, a Karen, né, esse evento. É, e é uma alegria estar aqui falando com vocês, conversando com vocês. E embora, né, como a Karen já me apresentou, eu não sou antropólogo, não sou etnógrafo, é, e vou falar a partir da minha posição, do meu lugar de fala, que é a teoria literária, né? E sobretudo, da importância que o trabalho do Ian tem para uma série de discussões que fundamentam toda a teoria literária, sobretudo um embate muito antigo no campo da representação, quer dizer, nos estudos de representação literária,
que remonta lá à famosa distinção do Platão entre mimes e diegeses, né? Não sei até que ponto vocês estão familiarizados com essa discussão, mas eu noto, né, e para mim começou a ficar mais claro que o trabalho do Ian, ele é interessante para quem estuda, né, a literatura e os vários gêneros de discurso literários, na medida em que essa relação entre aquilo que seria mais narrativo, né, e aquilo que seria da ordem do discurso direto, ou seja, da fala de um personagem, né, recebe lá atrás no Platão uma crítica que depois vai ser revista pelo Aristóteles na Poética, né? Quer dizer, e que no Platão é muito interessante, porque no Platão a relação entre mimes e diegese que ele vê, por exemplo, no Homero, e é bom lembrar que a obra do Homero tem um lastro numa cultura muito antiga, né? Muito antiga, e isso que é interessante, quer dizer, a gente, né, especular sobre essas origens mais antigas de formas narrativas ou de formas de canto, né? E o que a gente nota então nessa dizendo, uma relação mínima que a gente pode estabelecer entre esses textos antigos da Grécia, né, e os textos do Craô é justamente essa oscilação entre a mimesis e a diegese, ou seja, entre aquilo que é da ordem do narrativo e aquilo que é da ordem do discurso direto ou da fala, digamos assim, né? E isso fica mais claro para mim, inclusive ouvindo, né? Ouvindo os áudios, porque existe um aspecto duplo do ponto de vista da enunciação e da prosódia, né? Um aspecto duplo de entoação nessas gravações que a gente ouve, né? Por um lado, a gente tem uma entoação da fala, né? Ou seja, da fala, né, tal como ela se apresenta na comunicação cotidiana, né? Mas a gente percebe que aqui ou ali essa fala resvala para o canto, né? Para os vocalizes, como o Ian vai mostrar muito bem, né? A importância desses vocalizes dentro dos gêneros do canto das artes verbais Craô, né? O que eu quero dizer é o seguinte: o que me espanta nas artes verbais Craô é justamente esse aspecto que a gente não encontra mais no que vai fundamentar a literatura ocidental, né? A literatura ocidental ela vai se encaminhar para uma divisão e para uma separação cada vez mais radical dos gêneros e da disposição da relação entre a mimesis e a diegeses, né? Então, por um lado, você vai ter a tragédia, que vai ser pura mimesis, né? Ou seja, vai ser só discurso falado. Por outro lado, você vai ter o puramente narrativo, né? O desenvolvimento da epopeia e da narrativa, né? E o gênero lírico como um gênero não estudado aí no meio né? Não estudado, mas praticado, mas que justamente preserva, se a gente olha para Safo, por exemplo, né? Preserva essa espécie de combinação ou de meio termo entre a mimesis e a diegese, ou seja, entre o narrativo e o falado, digamos assim, ou o citado, a voz, né? A presença de vozes que não são narrativa, né? O Genetti tem um estudo famoso sobre essa questão que vai dizer que a voz de uma pessoa que fala dentro de uma narrativa é como uma espécie de uma incrustação, né? É uma coisa que é colocada dentro do tecido narrativo, como se fosse uma incrustação de uma pedra preciosa, né? Dentro de uma joia, né? São formas absolutamente excludentes, né? E distintas, né?
de discurso, né? E quando a gente vê os cantos Craô, a gente vê justamente que essa oscilação não só entre a narrativa, né, a narrativa pura, digamos assim, que é a narrativa mítica, que em geral é a narrativa mais estudada pela antropologia clássica, né? Se a gente olha, por exemplo, Lévi-Strauss, né, o estudo dos mitos, ela vai ser incrustada por essas vozes, né? E que vão justamente chamar atenção para o aspecto do canto também, né? O que eu quero dizer é que, para mim, é de fundamental importância o trabalho do Ian, na medida em que ele vai mostrar que a complexidade das artes verbais ameríndias elas põem em causa justamente aquilo que é a essência do desenvolvimento da literatura ocidental, que é a separação dos gêneros. Os gêneros vão se separar cada vez mais, né? A não ser aqui ou ali algum artista rebelde, como o Goethe, por exemplo, né? No Wilhelm Meister, que vai fundir todos os gêneros, né? De vez em quando você tem isso, você tem formas de criação literária que retomam esse aspecto que depois o Bakhtin vai chamar de heteroglossia, né? Ou seja, essa multiplicidade de vozes ou de discursos dentro de um texto literário, que a gente encontra, por exemplo, no Rabelais, no caso da literatura, né? Que é outro autor importantíssimo. E aí me chama a atenção esse aspecto da multiplicidade de vozes também na poeta Craô, porque ela me faz pensar na dificuldade da tradução, justamente, né? Que tem a ver com a dificuldade de você, né? O Ian tenta mostrar até que ponto esses discursos ou esses gêneros se diferenciam, né? E cada gênero vai precisar de um tipo de tradução específica, né? Quando a gente fala em tradução, no caso da antropologia, eu acho importante lembrar que esse tipo de trabalho que o Ian Packer faz e que o Pedro Cesarino faz, né, de alguma maneira conversa com, né, a Bruna Franqueto, que eu acho que está aqui também, conversa com os estudos de tradução, ou seja, com uma longa uma tradição de pensamento sobre a tradução, né, se desenvolve também dentro do campo da crítica literária, dos estudos literários, né? Não exclusivamente, claro. Mas eu acho que isso dá ao trabalho do Ian, né? Ou situa o trabalho do Ian dentro desse problema de entender como traduzir justamente, e aqui ele deixou claro como traduzir essa passagem de uma voz para outra sem nenhum marcador epistêmico, né? Que lembra um pouco uma coisa que a gente está muito acostumada no discurso literário, que é o discurso indireto livre, né? Que é aquele discurso ambíguo que o Flaubert começou a usar, por exemplo, em Madame Bovary, que você não sabe se quem está falando ali é o narrador ou se é o personagem, né? Você tem depois o Bakhtin vai estudar isso, o caso da heteroglossia, né? No Dostoiévski, por exemplo, que você tem uma polifonia de vozes, né? Funcionando dentro de um texto, né? Mas esse problema, eu acho que ele é importante ressaltar o problema da tradução aqui, porque eu fico pensando naquele famoso texto do Eduardo Viveiro de Castro, da equivocação controlada, né? E aqui eu acho que talvez a gente tivesse falado de uma multivocação, né, controlada, ou seja, você tem que pensar em como traduzir essa multiplicidade de vozes que já não são mais vozes, né, diferentemente do caso do Bakhtin, por exemplo, né, teve uma época que eu até sugeri para o Ian para pensar o Bakhtin, mas de fato não se trata de uma heteroglossia no sentido do Bakhtin, de que um discurso pode comportar várias ideologias. Aqui se trata de uma multiplicidade de vozes que não são só vozes ligadas a uma ideologia humana, como é o caso do Bakhtin, né? Mas é uma multiplicidade de vozes que vem de domínios, esferas ontológicas distintas, né? Então, você tem a voz da Machadinha, que tem uma história que, ao mesmo tempo,
é uma história que confunde, né, ou mistura a cultura material com a cultura simbólica, né? Ela vem de um outro lugar, essa machadinha, você não pode localizar ela exclusivamente dentro do ponto de vista da cultura material dos Kraô, né? Ela é material e simbólica. Isso em si já é uma equivocação, né? Porque a machadinha ela é um artefato da cultura, no caso dos Kraô, né? É um artefato cultural, embora seja um artefato material, mas esse, digamos assim, que o lado material desse artefato ele é controlado por um lado cultural, simbólico, digamos assim, né? Mas então você tem a voz da Machadinha, você tem a voz desses personagens mitológicos, né? Que estão numa outra esfera ontológica, e você tem a voz, como o Ian estava falando agora, a voz desses outros seres, né? Desses mortos, etc., que rondam o conto. Então, você tem uma espécie de multivocidade ontológica dentro de um mesmo discurso, o que implica que a tradução disso para uma linguagem que é bidimensional, como a língua portuguesa escrita, se transforma num problema seríssimo, né? De compreensão desse texto. Quer dizer, até que ponto a gente, de fato, consegue compreender essa multivocidade a partir de uma disposição gráfica, por exemplo, do verso, né? O verso, ou do uso de aspas, ou do uso de travessões, né? E aí, eu até queria que o Ian falasse um pouco mais, que eu acho uma solução que eu acho bastante bacana, do uso do espaço gráfico, do espaçamento gráfico, né? Da página, para traduzir justamente essas rupturas de voz, né? Ou do uso de um encadeamento de versos, ou de um verso que estende a linha do verso e se transforma numa prosa também, né? Então, acho que aí existe uma intervenção, como a Bruna Franqueto também faz agora, mais recentemente, nos cantos dos Cuicuro, né? Uma intervenção gráfica, de um trabalho gráfico, né? Na página, né? Para que a página, que é o nosso modo ocidental de comunicação, a página de um, né? A mancha gráfica do poema, que é geralmente quando a gente traduz as artes verbais ameríndias para o formato livro, a gente não pode esquecer que a gente está usando a página, né, e a diagramação de uma página e a mancha gráfica da poesia como se fosse uma espécie de tradução automática daquilo que acontece na performance oral. Não é. Não é. A disposição de uma mancha gráfica do poema é um fato que está ligado ao Renascimento e à indústria do livro, né? A grega, por exemplo, nem sempre tinha esse formato de verso que a gente conhece hoje, né? E isso é uma questão que eu acho que vale a pena observar no trabalho do Ian, que eu acho brilhante, e eu até queria te ouvir um pouco mais, Ian, justamente desse aspecto de tradução, que não é só mais um aspecto de pensar a relação entre, né, significante e significado, né, ou entre o que foi dito e o que foi pensado, o signo referente, mas de pensar a diferença radical entre o modo de enunciação oral, performático, né, e o modo de enunciação na página de um livro, ou na página de uma tese, ou de uma apresentação de um slide, como a gente está vendo, né? Então, eu acho que, assim, de alguma maneira eu poderia contribuir para esse debate e justamente incitar o Ian a falar um pouco mais sobre esse aspecto da tradução desses contos, né, desses cantos, digamos. Maravilha, Adalberto, muito obrigada pelos maravilhosos comentários. Bom, passo a palavra para você, Ian, e depois a gente ainda tem uns, digamos, 5 minutinhos para outras perguntas e intervenções, mas queria desde já agradecer muito aos dois pela maravilhosa apresentação e pelos comentários. Eu que agradeço. Eu vou só, gente, para responder o Adalberto e também aproveitar um tempinho a mais que eu tenho. Queria compartilhar um outro arquivo com vocês, que é onde eu tenho o texto integral, né, do canto. Deixa eu ver onde ele está.
Rapidinho. Apareceu para vocês? Sim, Sim, sim. É, Desculpa, peraí. Então, não, só para mostrar aqui, né, a performance inteira, então, do Teapoke, ela teve, como eu disse, mais ou menos 2 horas de duração. Isso gerou um texto aí de cerca de 400 versos, né, divididos em 12 blocos, em que se alterna o interlocutor, o cantor humano, digamos assim, né, é o outro cantor cantando. Então, só para mostrar rapidamente, né, a transcrição, é, bloco a bloco, bloco 11, bloco 12, e depois a tradução. Isso, enfim, no livro isso vai estar espelhado, evidentemente. É, mas, enfim, então, respondendo um pouco ao Adalberto, pensando junto com ele, e até gostaria também de saber o que vocês acham, assim. Primeiro, né, sim, em relação a essa questão dos gêneros aí clássicos gregos do Ocidente, o canto da Machadinha ele atravessa e implode tudo, né? Porque, é, como eu disse, ele tem uma linha que poderíamos chamar de épica, mas que se entrelaça a uma linha que poderíamos chamar de lírica, né? Se confundem, se informações de uma linha, de um plano, passam para o outro, né? Ou seja, são linhas que estão não são linhas diferentes, no fundo, né? E ao mesmo tempo isso está sendo executado no pátio da aldeia, né? Então, numa situação dramática, né? Existe o drama ali também dos cantores de pé expostos no pátio ao frio e à noite, né? Sobre o qual eles estão falando sobre a Machadinha e estão, sobretudo, né, não se trata ali de ficção no sentido moderno do termo, né? Assim, eles não estão imaginando o frio e a noite ou imaginando, fazendo representações sobre essa viagem realizada pelos antepassados ao pé do céu e etc. Não, né? A Machadinha está ali, o frio e a noite estão ali e esses seres míticos também estão ali, porque eles próprios estão se tornando esses seres míticos durante a performance, né? Então, epopeia, lírica e drama realmente se implodem numa execução, numa performance como essa, né? E daí, assim, uma questão, por exemplo, bem concreta de tradução e que passa por tudo isso que o Adalberto colocou aqui, e que é uma coisa que continua me instigando, me perturbando constantemente, é um fato concreto, uma questão concreta. É, Se eu coloco aspas no discurso direto, né, eu estou recorrendo a um recurso gráfico. Há um recurso gráfico próprio digamos, ao Ocidente, né? O Ocidente inventou as aspas e fez das aspas a forma de você demarcar e distinguir bem um discurso do outro, né? Inclusive para manter a autoridade desses vários falantes, né? Pensem no nosso mundo acadêmico, se você não cita alguém, você pode ser acusado de plágio, né? A gente é completamente é, atravessado, né, e constituído por esse dispositivo das aspas. E aí que está um desafio, porque se eu aspeio as falas diretas aí no discurso, eu estou também, de certa forma, ocidentalizando nesse sentido o texto, e mais do que isso, eu também estou talvez dando um estatuto secundário à fala citada, no sentido de que tem um enunciador real, né? E ele está abrindo aspas e citando alguém que não está ali e que ele está citando para que ele, né, esteja presente na sua performance. Entende? Então isso vai na contramão, né, do cerne dessa poética e no cerne né, do que ela propõe, né, como o Adalberto falou, do que ela nos instiga a ir para outros lugares, né? Então, assim, só que por um lado, bom, eu estou passando isso para o texto, eu estou passando isso para a página, eu estou passando isso para a escrita,
Estou também tentando chegar em leitores que não sejam diretamente implicados no assunto, e especialistas. Então, também aspiar é uma forma de ajudar o meu leitor a se situar dentro desse redemoinho, né? Desse torvelinho de vozes e sujeitos, né? Então, também, assim, eu fico receoso também de não aspiar e também, com isso, acabar prejudicando também a percepção, a apreciação, né, que um leitor possa ter, que o meu leitor, meu potencial leitor possa ter desse texto, né? Mas confesso que isso é com muita dor que eu aspeio, né, que eu coloco as aspas, deixa eu até tentar achar aqui algum trecho. Mas você usa os espaços, né, Ian, como O forma de espaço marcar. é outro recurso que eu vou falar, mas, por exemplo, aqui, né, o próprio bloco 9 que eu falei, que eu mostrei no meu slide, né? Tudo isso aqui, vejam, está aspiado, né? Agora, eu poderia tranquilamente não colocar aspas, porque o texto não construi, a execução oral não constrói nenhum tipo de aspa. Ele não cria uma aspa por um recurso de tom, de timbre de voz, ele não cria uma aspa por alguma formação, alguma construção gramatical, né, citacional, enfim, reportando um discurso, etc. Então, não sei se alguém até quisesse dar opiniões sobre isso, assim, eu estou esperando a leitura dos editores até para ver o que eles acham, porque a minha vontade seria não pôr aspa nenhuma, né? Tem uma poeta americana que é a Marianne Moore, que foi muito criticada justamente por usar aspas. Ela usa aspas o tempo todo. Só que na Marianne Moore você muitas vezes não dá para dizer exatamente, você não consegue achar a fonte de onde ela está citando, né? Mas ela deixa claro que está citando. Uhum. E como eu disse, né, se eu coloco aspas, eu acabo dando estatutos ontológicos diferentes, né, a quem tá, ao cantor real, digamos assim, e a quem ele está citando. Mas justamente o que o canto está produzindo é a presentificação real e concreta de todos esses seres ali. Então, no fundo, quem cita quem? Quem está citando quem? É o cantor que cita o genro, ou será que é o genro que cita o cantor? Então, na verdade, Eu, qualquer uma das vozes poderia estar citada, entre aspas ou sem aspas, né? eu sou a favor das aspas ou do itálico, porque o que você não tem aqui, justamente, o que é interessante é a ausência do verbo dissende, né? Ele disse, alguém disse, etc, etc, né? Então, você deixando as aspas ou o itálico, seja lá qual for a forma gráfica que você usa, de qualquer maneira, você já está criando uma espécie de uma confusão muito grande também na cabeça do leitor, porque o leitor não sabe quem está falando, ele sabe que é outra voz, mas que essa Sim, voz inserida, ela está incrustada no discurso, né, principal, mas você também não sabe quem é, quer dizer, então acho que você não diminui em nada aquilo que na performance é multivocal, digamos assim, né? sim. E sobre os usos de espaços o uso de espaço em branco que o Adalberto notou, isso, na verdade, assim, o modo de composição, né, do texto pelo Teapoque, estudando o texto, eu fui entendendo que entre um trechinho desse, assim, né, uma fórmula e outra, ele sempre empregava uma palavra sem sentido, uma palavra assêmica, né, que na verdade serve para ele encadear uma fórmula na outra, mas ela própria não tem sentido, não tem uma tradução linguística propriamente dita, né? Então a Ela tem um, minha ela tem um efeito rítmico, de qualquer maneira. só que ela tá ali, né? Então ela também precisa ser traduzida de alguma forma. E daí a solução que eu encontrei, e daí lidando então concretamente que eu estou fazendo, antes de tudo, uma tradução intersemiótica, eu estou passando da voz para o papel, nesse universo, essa já é o primeiro passo tradutório, e que frequentemente, como o Adalberto disse, fica bem naturalizado, como se fosse óbvio, como se fosse, né, inclusive nos impedindo de pensar o espaço da página, né, e pensar melhor então essa tradução intersemiótica. Eu resolvi então fazer uma espécie de tradução em que eu substitui ela por um espaço em branco.
E com isso, então, eu ganho, né? Eu consigo aproveitar o espaço da página como uma forma de também replicar algo desse encadeamento e recriar um ritmo novo, né? Que daí é o ritmo não da escuta, mas o ritmo da leitura, né? Que a gente necessariamente lida aí com uma perda, mas também com um ganho, né? O ganho cabe ao tradutor inventar, né? Assim, recriar. E eu gosto quando o Adalberto nota isso, né? De que como a gente engatinha muito ainda em relação a isso, né? Assim, as transcrições, traduções na linguística, na antropologia, costumam dar de barato, na verdade, o espaço da página, o espaço da escrita, e perdem todo um campo de reinvenção que justamente daí o pessoal aí da literatura e da tradução tem muito a contribuir, né? E é por isso que esse diálogo aqui com o Adalberto e outros colegas tem sido bem, bem importante para mim. Obrigado, gente. Ian, obrigada, Adalberto. Eu queria agradecer de novo a presença de todo mundo, agradecer sua apresentação, foi maravilhosa, como sempre. Tem ainda outras muitas questões, mas a gente segue conversando. Também agradecer o Adalberto pelos comentários maravilhosos. Agora eu fiquei com vontade de te escutar também nas suas traduções performadas. Eu não conheço, ainda vi os seus artigos, mas não vi a sua tradução cantada. Então, fica para uma próxima, para um próximo encontro. O vídeo fica depois disponível no site, aí eu passo o link para vocês, tá bom? Tá, gente, agradeço demais também, foi muito, muito legal. Também aí as outras pessoas que estão assistindo, se quiserem depois mandar mensagem, dúvida, pergunta, me interessa também, tô à disposição. Tá bom? Brigadão. Brigadão, Adalberto. Valeu. Maravilha, gente. Só agradecer mesmo, agradecer e foi ótimo ter ouvido o Ian e obrigado a Karen. E boa noite para vocês aí em Portugal, bom dia, boa tarde para vocês no Brasil. Beleza, pessoal. Então a gente se segue a conversa em outros canais. Beijos a todos. Valeu, Tchau. gente.